Esquece, meu garoto. O canal Porque Preguiça de hoje está aqui na Costela do Balbino, Curicica, galera. O canal Porque Preguiça sempre tem uma novidade. E estamos aqui também com a presença do Gelson Baresi, ex-jogador de futebol, cria da Gávea, vestiu o manto sagrado, campeão de várias categorias, nas categorias de base. O homem foi fera demais. Tomou Gelson. Em velocidade. Foi direto Gelson. Sensacional de Gelson. Mais um. Eu chutei ela por cobertura e graças a Deus fui feliz. Campeão na seleção brasileira, temos história aqui demais para contar para vocês aí, galera. Fica ligado aí, Gelson. Seja bem-vindo no canal Porque Preguiça. A porta do canal Porque Preguiça está aberta para você. Eu que agradeço o convite, um convite de um amigo de longa data, você Preguiça. Fico feliz, te dou os parabéns pelo podcast. Eu acho que isso é de fundamental importância, contar a história das pessoas, de onde elas vieram, de onde elas conseguiram conquistar. Então isso incentiva, estimula muito e sirva de exemplo para muita gente que está começando aí. Agradecer também ao Balbinos, à Costela, por nos receber nessa casa maravilhosa. E vamos bater um papo agradável, um papo descontraído, que esse é o intuito. Verdade. Então, antes disso aí, eu vou passar um recado aqui para os preguicinhos aqui, que é agradecendo os patrocinadores. Bar Presta Atenção, melhor sardinha de Campinas, Capita Barbearia, esse cuida do meu cabelo, Pizzaria Marcante, esse cuida da tua noite. Sapato Ferracini, conforto e qualidade. Honda BNK, pensou em trocar de carro, pensou em Honda, vai na BNK. A Bola é o melhor brinquedo do mundo, na parceria do meu amigo Bito e Ronaldinho Gaúcho. E a novidade do canal, galera, é a Motoplay, lá do meu amigo Jesus, do Recreio dos Bandeirantes, onde dia 30 de dezembro vamos fazer aquele sorteio maravilhoso para vocês que seguem o canal. E agradecendo mais uma vez o nosso amigo Balbino, cedendo um espaço aqui na Curicica, a melhor costela do Rio de Janeiro. Se não é do Brasil, hein, galera? Então, voltando aqui, galera do canal Porque Preguiça, com essa história maravilhosa do Gelson Baresi, cria da Gávea, lá do Flamengo, clube, ex-jogador de futebol, com uma história maravilhosa para vocês. Gelson, mais uma vez, seja bem-vindo. O canal Porque Preguiça, você sabe, é de superação. E eles estão querendo saber, os preguicinhas querem saber um pouco da tua história. Você é de Cascadura, Rio de Janeiro? Você nasceu em Cascadura? Não, na realidade, eu nasci em Brasília. Meu pai sempre foi do subúrbio do Rio de Janeiro, minha mãe também. Mas meu pai, por motivo de trabalho, teve que ir a Brasília. E nesse período nasceu a minha irmã, que ela é mais velha. E eu também acabei nascendo em Brasília. Mas com um mês, nós retornamos para o Rio de Janeiro, retornamos para Cascadura, onde foi toda a minha infância. Boa, sadia, que infância é essa? De jogar pelada na rua, de arrebentar o dedão do pé, de soltar pipa, de brincar de pique-esconde. Foi uma infância bastante feliz, numa época em que a gente podia fazer tudo isso no nosso maravilhoso subúrbio. Que legal. Gelson, como é que o futebol entra na tua vida na adolescência? Como é que surgiu? Assim, eu, como qualquer outro menino, né, a gente tem sempre um sonho, né, e a gente vai em busca dele, né, e a gente sabe que nada é fácil, nada cai do céu, não adianta a gente sonhar e ficar dormindo. A gente tem que se levantar, ir em frente e se mover. Então, essa história sempre fui como qualquer menino, sempre gostei muito de futebol, minha vida era futebol. Tinha um fã incondicional que era o Zico. Os meus armários tinham sempre pôster, enfim, do Zico. Tinha ele como um exemplo. E em Cascadura, por uma situação inusitada, até o meu avô me levou no Cascadura Tênis Clube. Eu tinha de 8 para 9 anos, para assistir um futebol feminino, de futebol de salão daquela época, né, que não era futsal. Eu fui, meu avô me levou, chegando lá, não teve esse futebol feminino, e aí armaram uma pelada. Nessa pelada, eu entrei nessa pelada, Se destacou. ali tava um treinador que naquele ano o Cascadura Tênis Clube ia voltar a disputar uma competição,
que era o Carioca, né, o campeonato regional de futebol de salão, e ele me viu jogando nessa pelada e me convidou para poder fazer uns treinamentos na equipe, que na ocasião era pré-mirim, eu tinha 9 anos, do futebol de salão. E ali eu fui, e ali eu comecei a minha história dentro do futebol. Então aí eu comecei no futebol de salão, no Cascadura Tênis Clube. Então foi um ano maravilhoso para o Cascadura Tênis Clube. Eu acabei sendo o artilheiro da competição. O Cascadura terminou em 2º lugar. Fizemos a final no Maracanãzinho contra o Vasco. Fomos campeão do 2º turno em cima do Fluminense. Ganhamos de 3-0 nas Laranjeiras. E então aquela equipe teve um certo destaque no cenário nacional. E, consequentemente, eu fui convidado para, no ano seguinte, ir jogar no Vasco da Gama, no futebol de salão. Teve no Vasco primeiro antes de ir para o Flamengo. Isso. Então aí me transferi para o Vasco da Gama, futebol de salão, que foi a equipe que no ano anterior tinha ganho da gente a final de 1-0 no Maracanãzinho, e joguei no Vasco por 3 anos, futebol de salão. Ali ganhamos vários títulos, várias conquistas também no futebol de salão. E já no Vasco da Gama começou o pessoal do campo a fazer essa transição comigo, a me levar no campo do Vasco da Gama. Consequentemente, nesse meio termo, meu pai vinha sempre, tinha uma pelada com os coroas, com os amigos no Recreio dos Bandeirantes, e ia ter um jogo de meninos, que o time na ocasião era Nova Geração, que era um time coordenado pelo Zico. Então, eu estava treinando no Vasco e cheguei ainda atrasado, cheguei já no 2º tempo nesse jogo, nesse Campo Society, e entrei nesse jogo. E aí nesse jogo eu fui muito bem, e dali surgiu o convite do teu ídolo, se eu queria fazer uma avaliação no Flamengo. E eu já estava dentro do Vasco da Gama. Então aí pesou muito a nível de estrutura naquela época. O Flamengo sempre foi uma revelação na base. O Zico que te fez o convite? O Zico que me fez o convite. Que legal. Então é um convite que era irrecusável, né? Presente. É o presente, então... Mas um presente, mas que tinha por trás ainda uma responsabilidade. Tanto é que eu ainda fui fazer uma avaliação, né? O Zico fez ali, você não quer ir no Flamengo, acho que você tem condições de jogar e tal. Eu tinha, naquela ocasião, já estava com 13 anos de idade. Aí fui fazer uma avaliação com o Liminha. Fiz um treino de no máximo 10 minutos. Então isso é importante a gente frisar, porque as pessoas hoje, você vê muitos ao longo do tempo, né, que às vezes tem pouca oportunidade que as pessoas dão para essa pessoa, para fazer uma avaliação, enfim, um teste. Eu falo para você que eu fiquei 8 minutos na avaliação, ou 7 minutos, né? Então, se é um conselho que eu dou, porque eu vivi, então eu acho que assim, um conselho nunca eu posso dizer, mas a gente já passou, né? E a gente já passou e já viveu isso, eu já vivi isso. O mínimo que seja 5 minutos, que seja 3 minutos, que seja 7 minutos, que você faça o seu melhor, entendeu? Naquele momento. Então, tá aí o recado do homem aí, presta atenção, hein? Então, foi isso que aconteceu. Em 7 minutos, ele me tirou do treinamento e já me convidou para o dia seguinte já me apresentar na Gávea, na ocasião, para me integrar já a equipe de pré-mirim. E aí eu comecei a minha história dentro do Flamengo em 1987. Uma história de vencedor, né, Gelson? Você com 17 anos de idade, você já foi campeão. Você poderia dizer que você foi dessa mais jovem daquela época, aí para um clube grande, ser campeão? Assim, antigamente, né, naquela época, vamos dizer assim, então minha trajetória, ela entrou no pré-mirim ali, então, no primeiro torneio no qual eu disputei, que foi uma Taça Gambri, nós fomos campeão com um gol de pênalti meu na final contra o Botafogo. Então, dali foi dando uma sequência, eu fui sempre ganhando títulos importantes dentro da base, e um ano que eu estava no futebol de campo, quando eu tinha 13 anos,
foi onde eu comecei, Sim. eu fui convocado para a seleção, que na época era de sub-17, podemos se dizer que era uma seleção juvenil. Então aquilo deu uma certa notoriedade e tal, dentro dessas situações. Mas é importante a gente frisar que ao longo desse caminho, sempre foi com muita esforço, com muita luta, com muita perseverança, com muita persistência. E eu acho que eu tinha um sonho. Ele está longe, ele estava longe naquele momento, então eu teria que ir ao encontro dele. Então isso foram, eu saía de Cascadura às 3h30 da manhã, ia andando, atravessava o viaduto, pegava um ônibus, eram 2h30 até chegar, retornava 2 horas, chegava em casa mais ou menos umas 2 horas, 2h30, 3 horas da tarde, comia qualquer coisa que tinha ali e descansar para estudar à noite. Chegava da escola, era meia... Tinha que estudar. Tinha que estudar, que é importante, né? Que eu acho que na realidade, a educação é a coisa mais importante que a gente tem na vida. É a única coisa que as pessoas não podem te tirar, que é o conhecimento, que é a educação. Então, sempre minha família me cobrou bastante isso, sempre me apoiou na situação de ser um atleta, de ser um jogador de futebol, desde que eu nunca largasse os estudos. E consegui concluir, mas sempre, como eu falei, com muita superação, com muita dificuldade. Eu saía da escola meia-noite, chegava em casa, era quase 1h da manhã, para acordar às 3h30 para ir treinar. Né? Então, essa era a maior dificuldade que você tinha? Não, assim, depois foram outras, né? Porque você vai passando, você vai evoluindo, os horários que a tua família ela tem uma outra situação e você tem que trabalhar no teu sonho, né? O sonho é seu, apesar do envolvimento da família que acaba se envolvendo no seu sonho, mas o sonho é seu, né? Então você tem que buscar. Então, eu já fiz muita coisa, entendeu? Já saía para poder ter dinheiro, para poder ter dinheiro de passagem, então já descia para vender jornal na granja, que antigamente tinha aquelas granjas. Já trabalhei em barraca, em festa junina, na Vital mesmo. Para fazer o dinheirinho para ir para o treino também. Para poder ir para o treino também, para você poder fazer um lanche na padaria, às vezes num retorno. Você é filho de único, não? Não, eu tenho minha irmã que tem 1 ano mais velho que eu. É 1 ano mais velha que eu. Então, sempre foi assim, sabe? E dentro ao longo, por exemplo, o Flamengo não é hoje como é uma estrutura, né? Hoje. Então, a gente se apresentava na Gávea, mas pegava ali um ônibus e ia treinar em Santa Cruz da Serra. Entendeu? E depois voltava. Então, eu tive uma série de lesões que foram, quanto jovens, que me fizeram repensar, e tem umas cenas também que eu peguei minha chuteira, pendurei minha chuteira no quarto, assim, falando que não queria mais jogar, porque antigamente, né, isso era uma tradição nossa, que jogava bola na rua e tal, quando o tênis arrebentava, ele jogava o tênis no fio, né? Na árvore. Isso, então eu botei minha chuteira ali porque eu estava com uma série de lesões e não conseguia identificar o porquê e o motivo daquelas lesões. Então me fizeram aqueles momentos... Nessa hora sua família teve muito presente, né? Me deixou muito à vontade. Mas uma palavra, um consolo naquele momento, você acaba... Né? Naquele momento você estava bastante triste, porque não conseguia jogar, não conseguia porque eu me machucava sempre. E era doloroso, porque eu tinha uma distensão, e a distensão eu arrebentei o músculo, mas arrebentei em Santa Cruz da Serra. Então tinha que ficar esperando os caras acabarem de treinar, depois entrar no ônibus com a perna no negócio, ir para a Gávea, para depois pegar o teu ônibus, ir para Cascadura antes do viaduto, depois subir o viaduto, andar, descer o viaduto, enfim. Tá vendo aí, galera? Não é fácil, tá vendo? Tem que ter muita perseverança, o caminho ele é longo, né? Ele não é fácil, mas é sonho, né? Sonhos vocês têm que buscar, não tem jeito. E para vocês que estão chegando aí agora no canal, estamos aqui com o Gelson Baresi, contando a história de superação de vida, ex-jogador de futebol do Flamengo, com uma bela carreira, bem sucedida aí nos gramados brasileiros e fora do Brasil também. Então, e é isso, como eu falo, o sonhar, ele não tem limite. Então, sempre
é bom você sonhar o mais alto possível, né? Aham. Porque dá o mesmo trabalho. Se você sonhar pequeno, se você sonhar o mais alto possível, é o mesmo trabalho, que é o sonhar. Agora é o que eu falo, você tem que se movimentar para você chegar até esse seu sonho, né? Porque nada vai cair de graça. Nada cai do céu. Tudo é por perseverança, né? Tudo é por persistência. Eu acho, é o que eu falo até para os meus filhos hoje, né? A vida ela é feita de erros e acertos. E muito mais nos erros a gente aprende muito mais do que propriamente nos acertos. Sim, verdade. Então, são essas situações que fazem você cair, você vai cair. Né? Cair na vida, todos nós vamos cair. O importante é levantar, né? Não ficar caído. Então, isso é que eu prezo bastante nessa situação. E aí, vamos lá, aí acabei jogando muito pouco, depois dessas contusões foi superada, joguei muito pouco no juniores, que era o sub-20, nunca participei de uma Taça de São Paulo, joguei muito pouco e me subiram logo para o profissional. Então você sobe ao profissional, isso que eu ia falar. Baresi, o Flamengo te deu muitas alegrias, né? Você pode falar um pouco dessa alegria que o Flamengo te deu? Nos anos 90... Eu passei muito tempo dentro do Flamengo, né? Vamos falar de 87. Então, aquela formação de criança, de adolescente, até se tornar um adulto, né? Então, ali você vai criando o seu caráter, e o futebol, o esporte em si, não bota só o futebol, né? Ele é de fundamental importância em todos os sentidos. Então, ele vai moldando o seu caráter, vai moldando a sua personalidade, vai tirando você dos vícios, das situações que existem na rua, porque você tem que ter compromisso, você tem que ser compromissado com aquilo ali, né? Você tem que ter disciplina, você tem que conviver com os outros, você tem que aprender a dividir com os outros, você tem a coordenação, enfim, é uma série de benefícios que o esporte ele traz para o ser humano. E ali dentro do Flamengo, tive a oportunidade de jogar com grandes jogadores, com grandes pessoas, e ganhar títulos desde a base, né? Isso era importante, né? Então você ganhar títulos, você acostumar a ganhar. Você pode falar um pouco dos títulos que você ganhou no Flamengo? Na base foram todos, né? Em todas as categorias eu ganhei títulos, sendo brasileiro, sendo regional, sendo torneios. Na base eu ganhei todos os títulos nessa situação. Depois nos juniores, como eu falei, participei pouco dos juniores. Ainda em 92 eu fui tricampeão na seleção também, todas as competições que eu disputei, todos os campeonatos que foram sul-americano, fui tricampeão sul-americano, mundial, fui tricampeão mundial sub-20, pré-olímpico, fui campeão pré-olímpico em 96, todos os campeonatos que eu disputei pela seleção, nós fomos campeões. E depois na seleção, no Flamengo, quero dizer, em 92, eu até estava na seleção, né? Eu fui cortado da seleção para poder descer, para poder jogar o jogo da final contra o Botafogo e depois ser reconvocado, que foi a conquista do brasileiro. Então ali eu comecei a dar sequência na minha carreira profissional, né? Já coroado com um título no Brasileiro. Pô, parabéns, história de sucesso total. Baresi, lá no Flamengo, para a gente depois pular aí para outros clubes, Cruzeiro também, você passou, teve uma história maravilhosa no Cruzeiro. Rapidinho lá no Flamengo, só para a gente relembrar aqui, você pegou aquele time lá com o Sávio, Romário e Edmundo? Isso aí, isso foi em 95, né? Nos 100 anos do Flamengo. Centenário do Flamengo. Centenário do Flamengo, eu estava também. No meio do ano para frente, o Edmundo foi contratado, e aí foi todo, depois da derrota que nós tivemos no Carioca, para o Fluminense, então o Edmundo foi contratado e foi toda aquela festa, aquele glamour com relação ao ataque dos sonhos, eu acho, se não me engano. Isso. Né? Então eu participei, participei de jogos aqui no Brasil que foram amistosos, depois viajei, fizemos uma excursão para Japão, China,
E eu retornei antes, que já tinha uma situação do Cruzeiro. O Cruzeiro já estava te monitorando. Já tinha feito uma proposta para você. Já tinha feito no começo do ano, não foi aceita dentro desse sentido, e já nesse período, já no meio do ano, já fizeram uma outra proposta e tal, que foi aceita pelo Flamengo, e na ocasião também já muitos jogadores já tinham deixado o Flamengo. Tinham deixado, não foi, o objetivo era ser campeão, contratando Edmundo, né? Mas não conseguiram ganhar o título, e foi desfazendo aquela... Na realidade eu falo assim, as pessoas, poucos comentam, né? Mas o Flamengo tinha uma geração ali que poderia fazer história, que era essa geração que foi campeã em 92, que é uma geração até mais velha do que eu, alguns anos, mas que eu participei, que é a geração de Djalminha, Júnior Baiano, Rogério, Paulo Nunes, Nélio, Fabinho. Que time, hein? Piá, enfim, Marcelinho Carioca, Luiz Antônio, enfim, era uma equipe que também ganharam tudo na base, né? E chegaram no profissional. Nessa conquista do brasileiro, o mais velho tinha 23 anos e o mais novo era eu, que tinha recém-completo 18. Né? Porque a final foi em julho e eu fiz em maio 18 anos. Então eu era o mais novo naquela conquista. E você foi o último a sair também. Eu fui um dos últimos. Depois ficou ainda o Marquinhos, que o Marquinhos, não posso esquecer também. Enfim, o Flamengo tinha uma geração ali que foi campeã brasileira, tinha uma geração que poderia dar muita sequência, né? E ganhar muitos títulos e tal. E aquela geração ela foi desfeita, digamos assim, a preço de banana. Tanto é que, se você pegar, todos os jogadores que saíram ganharam títulos e títulos importantes, participação em seleção, participação em Copa do Mundo e títulos importantes em cada clube que foi. O Marcelinho ganhou título importante no Corinthians, Paulo Nunes ganhou no Grêmio, eu, Fabinho, o Rogério no Cruzeiro, Júnior Baiano, Marquinho no Palmeiras. Então, inúmeras conquistas, ganharam bastante título. E isso tudo estava junto no Flamengo. Né? Então, você teve esse time de sair? Você percebeu que o time estava se desfazendo e você falou assim, acho que está na hora de eu seguir meu caminho também? Eu sempre tive uma certa parte assim, uma certa liderança, uma certa entendimento daquilo, né? E quando você é criado dentro do Flamengo, você sabe como as coisas funcionam no Flamengo, como o Flamengo vai vencer. E naquela época, não é o Flamengo de hoje, tá? Naquela época a gente ficava 3 meses sem receber, entendeu? Então era com muita dificuldade, era com muito trabalho, era com muita organização, e a gente sabia que se levasse torcedor no Maracanã, a gente corria de receber um bicho, uma situação que poderia ajudar ali no dia a dia, ajudar nas suas obrigações, nas suas compras, enfim, né, nas suas obrigações, como qualquer trabalhador normal teria. Só que o futebol ele foi feito muito dessa forma, né? Hoje em dia não, com as leis, com a situação, ele está muito mais organizado nesse sentido. Mas antes o jogador de futebol ele ficava como um escravo, né? Ele era preso ao clube, mesmo o clube não pagando, você ficava preso ao clube, você tinha você tinha 10 dias de férias, 7 dias de férias, enfim. Então a gente sabia disso, e o Flamengo sempre foi muita união, né? Do grupo se unir nas dificuldades e renascer nas dificuldades, coisa que o brasileiro mesmo da conquista, depois de inúmeras derrotas, ali o Flamengo renasceu, e uma vitória do Vasco acendeu deu a condição da gente estar entrando e a gente, né? Verdade. Baresi, você é um jogador com muitas conquistas, né? Eu costumo dizer que você foi bem sucedido no futebol, profissionalmente, graças a Deus, tanto financeiramente como jogador. Falamos muito do Flamengo porque ali foi tua escola, né? Ali foi sua casa, segunda casa, né? Te acolheu com braços abertos. Mas você teve uma passagem maravilhosa pelo Cruzeiro. Você pode falar um pouquinho só dessa tua passagem? O Cruzeiro, quer dizer, o Cruzeiro foi assim, tudo muito rápido, né? Eu cheguei no Cruzeiro em 95, em agosto de 95, né? Nós já fizemos a semifinal do Brasileiro contra o Botafogo. O primeiro jogo foi 1-1 no Mineirão e o segundo foi 0-0 aqui no Maracanã.
onde a vantagem era do Botafogo e nós fomos eliminados nesse brasileiro. E em 96, a gente já começou as conquistas. Aí ganhamos a Copa do Brasil, em cima daquele timaço do Palmeiras. Aí ganhamos o Mineiro. Aí tinha a competição que era... Hoje o nome é Sul-Americana, hoje tem a Recopa, antigamente era a Copa Master, era a Copa Ouro. E aí a gente foi ganhando... Não, minto, em 95 nós já ganhamos uma Copa Master, que era a Recopa, né? Nós já fomos campeões em 95. E em 97 fomos campeão da Libertadores. Então foi um período ali no Cruzeiro que em 2 anos a gente já tinha 7 títulos, entendeu? Então foi um período muito curto, com muito título e só momentos bons. O grupo também deu uma liga maravilhosa. Então ali acabou títulos importantes, títulos de expressão, com você batendo recordes. Hoje, no Mineirão, no antigo, né, Mineirão, a gente está no primeiro público e está no terceiro público. E na Libertadores, na final da Libertadores, a gente é o primeiro, é a final, se eu não me engano, com o maior número de público presente, pagante. entendeu? Que ultrapassa de 100 mil. Em todos os clubes que você passou, você foi campeão, né? Você foi também pro... Como é que é lá? O Curitiba, eu tivemos Curitiba, aí depois eu fui... Ceará. Aí fui pro Fluminense. Fluminense, esse daí não tivemos título, estava num momento conturbado, no retorno do Parreira, mas fui emprestado. Não, depois eu fui para o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro nós fizemos a final em 99 contra o Corinthians. Você passa no Atlético Mineiro. E depois fui para Portugal. Portugal tive a oportunidade de trabalhar com Jorge Jesus. Tivemos o acesso pelo Vitória de Setúbal, né? Com a equipe e tal, que ele já mencionou também, que depois foi o pai dele viu e depois teve o falecimento do pai. Então, foi isso. Eu acho que é uma trajetória bem legal. Eu acho que eu não tenho o que reclamar, e é como eu falo, o que eu sonhava, nem nos melhores sonhos com relações às conquistas, com relações a jogos, com relações à atuação, a gente não imaginava, mas as coisas elas vão acontecendo, desde que você busque, desde que você tenha disciplina, desde que você tenha um planejamento para que você chegue aos seus objetivos. E as coisas para mim elas sempre foram, hoje, no momento agora na conquista do Felipe Luiz, eu me identifiquei muito com as palavras dele, porque na ocasião, quando eu ganhava o título, eu não gostava de comemorar, entendeu? Isso, a minha família brigava comigo pra caramba, os caras brigavam comigo, mas eu sempre tive comigo que depois a gente tinha um objetivo que era ganhar o título. Depois, quando eu ganhava aquele título ali, a minha chave ela já virava, mas já virava muito rápido. Entendeu? Que não dava, eu comemorava, claro, mas não comemorava ali. E eu tinha uma coisa muito, como eu vou falar, tinha uma coisa muito dentro de mim que me incomodava. Hoje ainda é limitado, mas ainda existe, tá? Então, quando a gente ganhava o título, entrava muita gente no campo. Para comemorar, para ser o pai da criança, enfim, aquelas situações todas para abraçar, para aparecer na foto, ou usando a instituição naquele momento para situações políticas, ou situações não políticas, ou situações de interesses próprios, para usar ali aquele momento, para aparecer. A imagem do jogador. Enfim, então você quando ganhava, estava uma série de pessoas que não fizeram parte daquele teu dia a dia, que com muito sacrifício você chegou naquela conquista. Né? E as pessoas que fizeram parte daquele sacrifício, que era um roupeiro, estava lá dentro escondido, que era uma parte importante, a cozinheira estava lá dentro escondida, o cara do staff, o gandula que pegava as bolas pra gente lá. Você já tinha essa percepção? Aquilo me incomodava muito. Então, quando eu ganhava, eu falei, eu não quero ficar com essas pessoas, não quero comemorar com essas pessoas. Então, eu entrava dentro do vestiário para comemorar realmente por quem merecia, com as pessoas que tiveram ajudando, e são aquelas pessoas que trabalharam, né, com você, são as pessoas dia invisíveis que ajudam e ajudam bastante para você chegar numa conquista, entendeu? Então aquilo já me incomodava. E eu vi o Felipe Luiz numa entrevista agora, depois dessa conquista, falando que a chave dele também, ele é uma pessoa que vira também a chave muito rápido. Eu ganhei, não vou ficar aqui, sabe?
Então, é como eu falo, as pessoas às vezes falam, pô, o passado foi. Exatamente. Entendeu? O passado fica foi, pra trás. graças a Deus fiz por merecer, e hoje posso te dizer que é uma pessoa, o meu nome ele vai se tornar imortal, que você vai no Museu do Flamengo, você vai ver meu nome, Tá, pode tá levar pra meus história, netos, né? você entra para a história, né? No Museu do Cruzeiro, mas já passou. Já passou. Entendeu? O futuro, Deus a Deus pertence. Então, o que você tem que viver é o presente. Então, faça o seu melhor, aonde você estiver, dê o seu melhor. Mesmo que não seja o lugar mais apropriado naquele momento. Falando em dar o melhor, Baresi, aproveitando essa deixa sua, a sua carreira foi bem sucedida, como eu acabei de falar aqui para você, bem sucedida, merecidamente, e hoje você também é empresário e jogador de futebol. Agente FIFA, estudou, se formou para isso. Isso foi mais uma situação que eu senti na pele, entendeu? Então eu tomei muito como experiência própria aquilo que eu sou hoje, tá? Então, em um determinado momento, eu achava que a relação entre empresário, entre agente e jogador, ela era muito fria, tá? Isso, naquele momento sempre foi muito fria e muito obscuro as coisas das negociações, essas situações todas, né? Haja visto que vários jogadores da situação da época, o empresário me roubou, meu empresário fez isso, meu empresário fez aquilo, e aconteceu um fato comigo que não foi tão agradável, e desde aquele momento eu mesmo passei a fazer, eu rescindi o contrato com esse empresário. Passou a te levar para esse caminho também. Eu passei a fazer os meus contratos, deixar aberto para outros empresários e fazer mesmo meus contratos. E aquilo sempre ficava na minha cabeça, ficou na minha cabeça, e quando eu resolvi parar, né, de jogar futebol, eu já tinha isso em mente, comecei a me preparar, comecei a estudar, porque eu achava que não simplesmente o simples fato de só jogar bola não me credenciava. Eu tenho uma experiência que isso ninguém me tira, que é uma experiência de vestiário, é uma vida vivida ali dentro do futebol. Isso. Mas eu tinha que ir para o outro lado, o lado mais teórico da situação, conhecer as leis do Brasil, a Lei Pelé, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto da FIFA, enfim, e fiz a prova para agente FIFA, isso em 2007, na ocasião. Eu parei de jogar em 2004. 2003, 2004. E aí fiz a prova para a gente e trabalho hoje, desde aquela época, trabalho no gerenciamento de carreira de atletas e meninos, dentro do conceito que eu entendo, tá? Eu, Gelson, entendo que é um conceito no qual eu acredito que você consegue fazer um planejamento da carreira, tem sempre o lado comercial, isso aí vai existir, mas que não seja uma prioridade, porque a gente não está lidando com uma cadeira, a gente não está lidando com um copo, a gente não está lidando Verdade, está lidando com gente. Estamos lidando com um ser humano, e todo ser humano ele precisa de uma atenção num momento ou outro. E se você for só para o lado comercial, você vai comercializar e não vai entender o lado humano daquela pessoa. E não, para mim, não faria nenhum sentido ter vivido meus anos todos dentro do futebol e não passar aquilo ali adiante, entendeu? Ficar Perfeito. Guardado comigo. Então, a gente vem nesse mundo para isso, né? Aprender e ensinar. Então, para esse propósito e tal, e tenho hoje entendo que o meu pensamento não estava errado com relação a isso. Que legal, Baresi, que história sensacional. Tá aí, eu falei para você que a história do homem é sensacional, né? E de vencedor, realmente tudo a ver com o canal, superação. Baresi, a gente costuma dizer para os nossos convidados, eles sempre deixam um recado no final, de superação para essa galera que está começando, principalmente aí no futebol, que é difícil, né? Deixa um recado aí para os preguicinhas aí que estão tentando ser jogador de futebol, que estão tentando se formar na vida, enfim. Deixa a tua experiência de vida aí para eles. Eu acho que é bem isso. Dê o seu melhor, indiferente mesmo que o lugar não seja o melhor. Porque quando você passar para esse lugar melhor, você dê o seu melhor ainda.
entendeu? Então, as pessoas às vezes ficam esperando porque não estão no local mais apropriado, né? Então, dê o seu melhor neste local que é o que você tem hoje, né? Para quando você conseguir um local melhor, uma situação melhor, você dê melhor ainda para justificar aquilo que você está conquistando. Então, eu acho que é bem por isso aí, bem nisso. É isso aí, galera. O canal Por Que Preguiça sempre tem uma novidade para vocês. Como eu digo para vocês, para onde eu vou é perto, o que se leva da vida é a vida que se leva. Baré, te agradeço mais uma vez, obrigado pelo carinho de sempre. Que Papai do Céu te ilumine, você e sua família. Obrigado, meu garoto. Eu que agradeço mais uma vez, agradeço você, a pessoa que você é, a tua vida também, a sua história de vida, que muitos nós já ficamos conversando altas horas da noite, e com você também tirei vários aprendizados, várias situações, e a gente está aqui nessa vida sempre para aprender, sempre estamos aprendendo. Obrigado, Baré. Agradecendo mais uma vez aí o Balbino por receber a gente aqui na casa dele. Balbino Costela é melhor do Brasil, esquece. Eu falei do Rio? Não, é do Brasil. Em breve vocês vão ver aí em Campinas, São Paulo também. O nome está expandindo. Gente, muito obrigado aí. Fica com Deus, vocês, preguicinha. Dá um like lá no canal, galera. Compartilha com os amigos. Beijo. Responsabilidade de classificação nos pés de Gelson. Já está autorizado, lá vai ele, olho no lance. Termina a partida nos penais. Está classificado o Cruzeiro. E Gelson Baresi definiu, garantiu a vaga na Supercopa e o título da Copa de Ouro para o Cruzeiro. Depois da cobrança do escanteio por Luiz Fernando Flores, Gelson domina bonito e bate bem, 3-0. Olha o Roberto, cruzou, a cabeçada do Marcelo, a sobra do Cleison, gol! Cruzeiro dominava, o segundo gol não demorou. E agora vão ter que decidir a vaga para a semifinal nos pênaltis. E foi uma decisão daquelas de matar do coração. Já está autorizado, bate lá dentro, é gol! A letra do hino diz que o Cruzeiro é cheio de páginas heróicas e imortais. Ontem estes homens escreveram mais uma.